vamos falar de um tema bastante interessante, que são os chamados movimentos terrestres. Você sabia que durante muito tempo na história do planeta acreditava-se que a Terra era um elemento fixo, imutável, não se mexia de forma alguma? Uma das coisas mais interessantes que a ciência é que ela nos surpreende, ela nos ensina a surpresa, a mergulhar na surpresa. E uma das coisas que estão envolvidas nesse assunto é justamente entendermos que a Terra é um elemento em constante mutação. Para se ter uma ideia, existe um movimento que nós estamos todos sujeitos, que é a rotação. A rotação é um fenômeno que se decorre do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, que demora 24 horas para se completar. Ou seja, ao final de um dia exatamente, a Terra dá uma volta em torno do seu eixo imaginário. E qual é a consequência desse movimento para nós? Ora, você tem parte do planeta que está sobre a luz e outra parte na escuridão. É possível, obviamente, da gente desconfiar se agora é noite no Brasil, é dia em algum lugar do planeta. Mas o que leva a ciência a tentar é explicar como é que a gente calcula a variação de horas de um ponto para outro. Nasce assim o fuso horário. Como é que eles partem da ideia do fuso horário? Veja, se a Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo imaginário, ao final desse período, a Terra completa 360 graus. Mas ao final de uma hora, quanto que a Terra se desloca em graus? Chegamos à avaliação de que a cada hora passada na Terra, ela se desloca 15 graus em relação ao ponto que estava uma hora antes. 15 graus parece uma coisa relativamente pequena, mas na superfície terrestre isso equivale a aproximadamente 1.665 quilômetros. Ou seja, a cada 1.600 quilômetros, ou tudo que estiver contido no espaço de 1.600 quilômetros, teoricamente tem a mesma hora. É assim que nasce o fuso horário padrão mundial. Nós podemos dividir a Terra em 24 porções e cada uma delas contendo uma hora específica, como esse mapa nos mostra. Vamos ressaltar uma coisa? O meridiano de Greenwich, esse aqui ó, que você está vendo branco, corresponde ao marco zero das longitudes e também dos fusos horários. Tudo que estiver a oeste de Greenwich, nessa porção aqui, possui o quê? No hemisfério ocidental, possui horas atrasadas em relação ao marco zero das longitudes e dos fusos horários. Por outro lado, tudo que estiver a leste de Greenwich possui horas adiantadas, ou seja, todas as terras localizadas no hemisfério oriental têm horas adiantadas. Pensando um pouco no que nós já vimos, nós podemos dizer o seguinte: bem, olhando para o mapa, eu consigo perceber que o Brasil está totalmente no hemisfério o quê? No hemisfério ocidental. Portanto, todos os nossos fusos, os 4 fusos horários que o Brasil possui, têm horas atrasadas em relação a Greenwich. Agora, esse não é o único fenômeno que o planeta Terra tem. Nós temos também um outro fenômeno bem interessante que é a translação. A translação é um movimento que a Terra faz simultaneamente à rotação. Se a rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo, a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse fenômeno demora um pouquinho mais de tempo, 365 dias, ou seja, um ano. E sabe qual é a consequência do movimento de translação? Nada mais, nada menos do que as 4 estações. Nesse período de 365 dias, as 4 estações surgem periodicamente. Vale a pena lembrar que as estações do ano estão associadas a 2 nomes que eu vou adiantar para vocês. Sabe quais são esses nomes? Vamos aqui colocar. Pode parecer estranho, mas é fácil da gente se associar a cada um deles. Solstício e o equinócio. Vamos pegar uma imagem para tentar entender o que vem a ser cada um deles? Olha só. Vamos ver um pouco dessa referência através dessa imagem. O solstício, o que vem a ser? O solstício é uma palavra que se refere a dias e noites com durações diferentes. E o solstício está associado muito a 2 estações, o verão e o inverno, estações opostas. Você lembra que o verão, os dias são mais longos que as noites.
E o inverno, justamente o contrário. As noites são mais longas que os dias. Quais são os momentos em que ocorrem solstícios, seja de verão ou de inverno? A partir de dezembro e a partir de junho. Então, no mês de dezembro e no mês de junho, nós temos o solstício, verão e inverno. Por exemplo, estamos chegando numa época do verão aqui no hemisfério sul, por exemplo, vamos supor. Se estamos começando o verão aqui no hemisfério sul, significa dizer que está começando o inverno no hemisfério norte. Passados alguns meses, 6 meses, começa a existir o fenômeno oposto. Se começa o verão no hemisfério norte, nós estaremos começando aqui no hemisfério sul a estação inverno. Outro fenômeno também que é interessante, que a gente comentou aqui, é o equinócio. Olha só essa palavra, equinócio. Afinal de contas, o que significa equinócio? Se o solstício corresponde a dias e noites com durações diferentes, o equinócio significa o quê? Dias e noites com durações iguais. Teoricamente, o dia e a noite têm durações iguais. E esse período do equinócio traz como consequência duas estações, a primavera e o outono. Quando que essas duas estações ocorrem? A primavera e o outono começam em março ou em setembro. Então, se estamos próximos da primavera, isso quer dizer que no hemisfério norte, se estamos próximos da primavera no hemisfério sul, significa dizer que no hemisfério norte está havendo o início da estação oposta, o outono. Se acontece o inverso, se aqui no hemisfério sul estamos próximos do outono, no hemisfério norte nós teremos uma proximidade da primavera. Então, o que é interessante percebermos é que cada um dos fenômenos em si traz uma consequência independente da nossa vontade. A rotação gera variação de horas e a translação gera ao longo de um ano as estações do ano. Mas sabe qual é um outro fenômeno interessante também da gente aqui colocar? Vivendo nessa superfície, temos a impressão de que há uma trajetória aparente do Sol sobre nossas cabeças. Na verdade, a Terra é que gira e ao longo do seu movimento, cria-se uma imagem como essa que a gente está vendo. Aparentemente, um indivíduo que está aqui, ó, ele vai verificar que existem variações do Sol passando sobre sua cabeça ao longo de um ano. A trajetória aparente do Sol gera um fenômeno muito curioso. Se você mora no hemisfério sul, é interessante que as habitações estejam voltadas, estejam voltadas, estejam voltadas para onde? Para o hemisfério norte, para o hemisfério norte. Porque dessa maneira, ao longo de um ano, essa casa terá maior conforto térmico. Nós vivemos no hemisfério sul e, em função disso, na época mais quente do ano, a casa terá uma irradiação solar, uma radiação solar, melhor dizendo, indireta. Nas épocas mais frias, outono e inverno, nós teremos uma radiação solar diretamente atingindo a casa. Agora, se você mora no hemisfério norte, o que acontece? No hemisfério norte, o que é interessante em função dessa trajetória aparente do Sol é que as casas estejam voltadas para o hemisfério sul, porque assim ela terá um conforto térmico da mesma maneira que a gente do hemisfério sul. Então vale a pena lembrar que em função da trajetória aparente do Sol, nós poderemos ter, em função da posição geográfica, da posição astronômica de uma residência, maior ou menor conforto térmico. O ideal para nós, no hemisfério sul, é que nossas casas estejam com a face, com a sua frente voltada para o norte. E o contrário para quem mora no hemisfério norte. É isso.